Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu nome é Gabriel, sou discípulo de Jesus Cristo, a qual eu fui convertido pela graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus, a qual no passado eu fui ex-membro da maçonaria, sou ex-maçom e ex-satanista, ao qual eu tive um tempo em São Paulo e fui liberto pela glória e a manifestação do poder de Jesus. Ele me libertou, me tirou das trevas para a luz e me chamou para pregar, proclamar o evangelho do reino e o arrependimento e buscar a salvação, que é em nome de Jesus. Irmãos, eu vou estar trazendo uma mensagem aqui, breve, que se encontra em Mateus 5, capítulo 5, versículo 13, em que em um dos seus mais famosos Sermão do Monte, Jesus ele usa uma metáfora muito importante e significativa para os dias de hoje, que diz assim, Mateus 5,13: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, e se for pisado pelos homens. Irmãos, o que significa a frase sal da terra? O que Jesus queria dizer com isso? Jesus está lembrando de que temos a oportunidade e a responsabilidade de ser uma influência no mundo quando vivemos dentro dos padrões da palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Então, se nós vivemos, com intensidade, com verdade, nós seremos sal e luz na terra. Nós seremos o sal no nosso lar, nós seremos o sal na igreja, nós seremos o sal no nosso local de trabalho, nós seremos o sal no mundo, nós seremos o sal no meio dos lobos, dos bodes. Então nós seremos a diferença no meio de qual nós vivemos. Então Jesus ele estava dizendo aos seus discípulos que eles deveriam servir tanto como um tempero ou um conservante no mundo. Só que eles não estavam fazendo isso. Eram inúteis, tá? Porque o sal, irmãos, ele era muito bem valioso no mundo antigo, tá? Algumas pessoas, incluindo inclusive os soldados romanos, eram pagos em seus salários em sal, tá? Em vez de dinheiro. A palavra salário vem da palavra salarium, em latim, que significa dinheiro de sal. Quando Jesus ele se referiu a seus seguidores como sal, ele não estava se referindo a um artigo diário barato, mas algo muito valioso e importante. Porque, irmãos, o sal ele é um conservante. E ele era o único conservante que o povo tinha na época. Tá? Que era para manter os alimentos, especialmente a carne, para não estragar. Ele também é um tempero, tá? É claro que mais que possamos pensar, principalmente a sua utilidade era como um conservante. Então, um cristão, irmãos, serve como um conservante neste mundo corrupto e pecaminoso, tá? Deus ele preserva o mundo por sua e por minha conta. Ele teria poupado a cidade, irmãos, de Sodoma e Gomorra se houvesse apenas 10 justos ali. Agora, ele preserva o mundo inteiro para que os cristãos possam servi-los aqui, E a sua grande maior responsabilidade é resgatar, essa é a nossa maior responsabilidade, irmãos, resgatar as outras almas perdidas e que se encontram destruídas por conta das coisas que Satanás vem lançando no mundo, cegando a humanidade. Então, trazendo o evangelho, irmãos, quando a gente leva o evangelho, quando a gente vai, prega a palavra, leva o evangelho, ensina o nosso próximo, abraça com amor,
e leva o evangelho da paz do Salvador Jesus Cristo, nós estamos sendo como sal. Então, irmãos, como o sal, ele pode fazer parte da vida do cristão, tá? Se a única coisa que temos a fazer, né, são os sacrifícios espirituais, tá? O apóstolo Paulo, ele nos ensina em Colossenses, irmãos, que toda palavra que sai de nossa boca deve ser temperada com sal, como diz aqui em Romanos 12, ele também vem dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Paulo, como citei, ele vem dizendo que a nossa boca deve ser temperada com sal, que se encontra em Colossenses 4:6, diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Isso é o versículo 5, irmãos. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, aleluia, para que saibam como responder a cada um. Então, Paulo, quando ele disse, irmãos, com muita sabedoria, né, por intermédio do Espírito Santo, ele vem dizendo que o nosso falar, a nossa boca deve ser temperada com sal, irmãos. Então, diante de tantas coisas que vem acontecendo no mundo, né, a gente vem vendo aí o satanismo entrando dentro das igrejas, né, muitos cristãos mesmo se curvando a Baal, se curvando às coisas do mundo, o mundo contaminando a igreja, muitos aí apoiando, tendo parte com políticos, irmãos, envolvidos com a maçonaria, com o satanismo, tá? Porque quando você aceita e você apoia um político com envolvimento com ordem secreta, tipo a maçonaria, satanismo, você não está sendo sal, irmãos. Então você tem que ser o sal, você tem que fazer a diferença, tá? Então, lendo de novo Romanos 12, 1 e 2, digo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, irmãos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é o que nós temos que fazer, irmãos. Fazer a vontade do nosso Deus. Aleluia, irmãos. Então, irmãos, o nosso falar deve ser temperado com sal. Isso significa que nós devemos falar com sabedoria, com mansidão, com equilíbrio. Antes de sair metralhando tudo que pensa, sai falando tudo que pensa, irmãos. Temos que vigiar nessa parte. Seria bom ouvir o outro primeiro, irmãos. Respeitar o nosso próximo e cada um analisar o seu falar, tá? Não interromper os outros quando estão falando, né? Evitar também, irmãos, piadas, comentários que humilhem o nosso próximo. Temos que agir com amor, com sinceridade, com verdade, sempre dentro dos ensinamentos de Jesus. E por fim, irmãos, devemos falar coisas que edificam as pessoas. Nós temos que ser o sal, nós temos que ser a diferença. Como Jesus, ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, irmãos. Então nós temos que abrir nossos olhos, pedir sabedoria e entendimento a Deus, para que Ele envie no Espírito Santo, para que possa abrir nossas mentes, nos dar entendimento e discernimento da palavra e abrir nossos olhos com relação às coisas do mundo, tá? Então tudo isso, irmãos, é que Jesus nos ensina a pregar o Evangelho através do nosso testemunho, através da nossa conduta, né? Que nós temos que ser bom exemplo não só dentro da igreja, irmãos, porque dentro da igreja é aquele momento, mas nós provamos que somos verdadeiros cristãos. É fora, é na nossa família, no dia a dia, com a esposa, com o marido, com os filhos, com o vizinho, com o inimigo, no local de trabalho. Então nós temos que fazer a diferença no mundo,
viver como Cristo viveu, irmãos, seguir, ser imitador de Jesus, seguir os seus caminhos, obedecer a palavra dele, vivendo em paz, irmãos. Não podemos, irmãos, fazer como muitas pessoas fazem, porque infelizmente a maioria dos cristãos, irmãos, não promove a sede no próximo, tá? Ao invés disso, muitos promovem o ridículo, tá? Dentro da própria igreja, dentro das suas condutas, tendo conduta mundana, hábitos que Satanás cria no mundo e alguns se acomodam, sendo que o mundo vem contaminando a igreja e o cristão. Então essas pessoas, irmãos, que está no mundo ímpio, eles acabam se decepcionando, como eu já ouvi muitas pessoas falar. Se for para seguir Jesus, olha como fulano faz, como fulano deixa de fazer. Infelizmente nós sabemos que nós temos que olhar para o alvo, para Jesus. Ele é o bom pastor, ele é o Deus, ele é que nos traz que nos dá a vida eterna através da salvação. Foi Ele que morreu por mim e por você. Nós temos que ser a diferença, não nos curvar a mandamentos de homens, de demônios, a ensinamento de homens e demônios dentro da igreja. Não devemos dar ouvido a falatórios, nós temos que ser o sal, nós temos que ser a diferença na terra, nós temos que ser temperado. A nossa boca, a nossa língua tem que ser temperado o nosso falar, irmãos. Não podemos nos contaminar com as coisas do mundo, porque o mundo já nos poder do maligno, a palavra de Deus vem dizendo. Então, eu venho reforçando, irmãos, diante de tudo que eu vivi no ocultismo, na ordem maçônica, no satanismo, e o que eu venho revelando através dos meus testemunhos, de tudo que eu passei, e através daquilo que Cristo me chamou para pregar o Evangelho, falar a verdade, levar o arrependimento, ensinar para que seja discípulo de Cristo, irmãos, nós temos que ser imitadores, como Paulo diz. Sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Porque o nosso galardão, irmãos, está no céu. O nosso nome, irmãos, que está escrito no livro da vida, aleluia, irmãos. Ele vem, irmãos, trazer a salvação para mim, para você. Sejamos os salvos, temos que vigiar, analisar nossa conduta, nossa atitude, irmãos. Não podemos nos contaminar, não podemos apoiar nenhum tipo de político, irmãos, que tem envolvimento com maçonaria, com satanismo, como eu constatei dentro das ordens, irmãos. Não apoie, irmãos, esses pastores maçônicos, que são tudo maçom, irmãos, que estão aí profetizando, fazendo revelação por Baal, irmãos. Temos que nos purificar, ter entendimento e discernimento da palavra de Deus. Vamos ser o sal, vamos fazer a diferença, vamos causar sede ao nosso próximo da palavra de Deus, para que eles possam ser salvos e libertos em nome de Jesus, irmãos. Medite nessa palavra. Aleluia, louvado e evacionado seja o nosso Deus, o Rei da Glória, que diante do trono de Deus e do trono do Cordeiro, irmãos, eu clamo, irmãos, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus.